A Copa do Catar já tem o seu campeão. Los hermanos argentinos se sagraram tricampeões mundiais de futebol. Agora, você reparou que na seleção sul-americana da Argentina não tinha nenhum jogador negro? Agora, na seleção europeia da França, a maioria dos jogadores eram afrodescendentes? Não era para ser justamente o contrário? Por que existe essa diferença entre as duas seleções? Para você entender como isso aconteceu, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualizei no ar, com um assunto muito importante depois aí desse jogo eletrizante, provavelmente a maior final de todos os tempos da Copa do Mundo, um jogo cheio de reviravoltas aí, que deixou todo mundo bastante tenso, e a Argentina de Lionel Messi se sagra tricampeã mundial. A verdade é que para o brasileiro ficou difícil escolher para quem torcer. Os nossos dois grandes rivais, a Argentina, o nosso rival histórico no continente, e a França, o nosso maior adversário nas Copas do Mundo. Você aí, torceu para quem? Torceu para a Argentina do Messi ou para a França de Mbappé? Coloca aqui nos comentários. E vamos aí para o assunto de hoje, que algo me chamou muito a atenção e na verdade me deixou muito triste com essa final da Copa do Mundo. A Copa estava rolando, a final estava rolando e eu me deparei com essa manchete aqui na internet, manchete aí do jornal Globo Esporte, que diz assim no seu título: torcedores argentinos fazem ataques, não vou ler essa palavra porque o YouTube corta aí a monetização, a Mbappé, que pra mim, sinceramente, ele é o craque da Copa, não vem com essa história de Lionel Messi, não. O Mbappé, pra mim, isso é uma questão pessoal, jogou muito mais do que o Messi nessa Copa e deveria sim ter ganhado, ter levado o título. Mas a Argentina teve muita sorte e olha, o goleiro da Argentina fez um milagre aí nos minutos finais. Vamos lá para as letrinhas pequenas para entender o que aconteceu e por que a Argentina, torcedores argentinos que deveriam estar simplesmente comemorando esse grande feito que não acontece desde 1986, se não me falha a memória, com o Maradona ainda em campo, simplesmente resolveram fazer ataques aí das maiores injustiças, dos maiores problemas que a humanidade tem, que é exatamente essa palavrinha aqui, onde eu tô passando o cursor do mouse. Mas vamos aí para as letrinhas pequenas. Um atacante, Kylian Mbappé, foi vítima de ataques, não vou ler essa palavra, nas redes sociais durante a final da Copa do Mundo contra a Argentina, neste domingo no estádio Lusail. Irritado com os gols do jogador francês que empatou o jogo para sua seleção, torcedores argentinos xingaram o artilheiro da Copa no Twitter com injúrias raciais. Olha que imbecilidade desses argentinos. Vocês aí, esses argentinos em específico, que xingaram o Mbappé devido a essa característica aqui, são verdadeiros imbecis. Desculpa aqui o palavreado mais forte, mas não tem como passar pano, não tem como relativizar uma questão aí que é extremamente grave. Continuando, a expressão Mbappé negro esteve entre os trending topics durante o jogo, que terminou com a vitória da Argentina nos pênaltis após empate em 3-3 na prorrogação. Além de insultos raciais, há ainda xingamentos, também não vou ler essa palavra aqui, ó, trans, você lê o resto aqui, devido ao suposto relacionamento de Mbappé com o modelo trans, você continua aqui lendo a palavra, Inês Raul, especulado por veículos de imprensa europeus. Eu sinceramente nem fazia ideia que suscitava esse tipo de dúvida com relação ao Mbappé. E para mim isso não faz a menor diferença, isso é uma questão de foro íntimo, eu não tenho relação, não tenho nada a ver com isso e é assim que nós deveríamos nos portar. Cada um tem a vida que quiser ter, cada um leva a vida que quiser levar. Agora, esses xingamentos que aconteceram aí com relação ao Mbappé devido ao tom da sua pele são verdadeiros absurdos. E aí isso acende a seguinte questão: a França é uma seleção europeia. A Europa, um continente que foi metrópole, um continente rico de maioria branca. Por sua vez, o subcontinente América Latina, né? O continente é a América, subcontinente América Latina ou América do Sul, que é uma parte do continente americano, simplesmente teve, foi colônia, teve muitos escravos trazidos da África. Será que escravos não foram trabalhar aí em grandes fazendas argentinas durante o processo de colonização? Lembrando que a Argentina foi uma colônia
espanhola. Se liga aí nessa imagem que eu separei para vocês aí. Peguei o álbum de figurinhas da Copa de 2022, lembrando que muitos jogadores que estão aí no álbum de figurinhas simplesmente não estavam na Copa porque se lesionaram, foram cortados ou sequer foram convocados. Mas dá pra gente ter aí uma ideia. Eu quero que você dê uma boa olhada aqui primeiro na seleção da Argentina. Olha só, você consegue ver aí algum jogador negro na seleção argentina? Por que será? Será que na Argentina não existem negros ou esses negros não são convocados devido a alguma questão relacionada à cor da pele? Quero saber aí a sua opinião, por gentileza coloque aqui nos comentários. Mas eu quero destacar uma outra coisa aqui. Já parou para pensar nos sobrenomes de alguns jogadores da Argentina? Olha só isso aqui, ó. Lionel Messi, né? Não é só o sobrenome, o nome e o sobrenome. Isso parece um sobrenome argentino, um sobrenome latino-americano. Olha esse daqui, ó. Leandro Paredes. Parece para você? Olha esse aqui. German Pezzella, parece para você um sobrenome de fato sul-americano? Não me parece, parece mais italiano. Di Maria, Angel Di Maria, olha esse daqui, ó, Franco Armani. Então você pode ver claramente que a população argentina é uma população de maioria branca, uma população mais com traços europeus. Agora, você faz ideia do porquê disso? Já já eu explico para você. Agora vamos dar um pulinho ali na seleção francesa, uma seleção europeia de um grande país que foi metrópole, colonizou muita gente. Olha só, do goleiro até o principal jogador, que é o Mbappé. Olha a quantidade de negros, lembrando que alguns aqui nem foram para a Copa, acabaram sendo cortados. Os principais jogadores da França aqui, como o Pogba, o Mbappé, o Kanté, vários deles são jogadores negros. E ainda tem um outro detalhe, se liga nesse cara aqui, simplesmente o melhor jogador do mundo na atualidade, o Benzema. O Benzema até tem um tom de pele mais claro, concorda? Mas para quem não sabe, o Benzema tem origem africana, porque ele veio da Argélia, ou seus pais vieram da Argélia, que é um país do norte da África que foi uma colônia francesa. E é exatamente aí aonde mora a diferença entre a seleção francesa, com muitos negros no seu elenco, e a seleção argentina. A ideia aqui não é dizer que a França é boazinha e bacana porque existem negros na seleção e os argentinos são mauzinhos porque não tem negros na seleção. Não tem relação nenhuma com isso. Eu estou apenas constatando um fato e tentando trazer aqui as explicações para isso. Vamos lá. Primeiro motivo, por que na França tem tantos negros na seleção? Justamente porque a França é um importante país europeu que colonizou muitos países na América Latina, mas principalmente no continente africano. Você já deve ter estudado na escola, eu dou aula sobre isso lá no 8º ano, a Conferência de Berlim, 1884, onde o continente africano foi partido entre as principais potências europeias e a França ficou com um bom pedaço da África. Posteriormente, depois das guerras mundiais principalmente, muitos africanos foram para a Europa lutar pela França, uma vez que a França tinha essas colônias, e depois da guerra eles ficaram, ou também migraram para a Europa, uma vez que eles falam francês, porque a França impôs o seu idioma a essas colônias, escravizando, né, esses países africanos, e eles foram tentar uma vida melhor, foram reconstruir a Europa no período pós-Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que a Europa tivesse um grande fluxo migratório, e o país que mais se destaca nisso dentro da Europa é a própria França, que tem uma mistura interessante. Existem os brancos de origem europeia, franceses, existem os negros africanos, principalmente ali da África subsaariana, mas a Europa é o país com maior contingente de muçulmanos, sendo um país tipicamente europeu, pelo menos da União Europeia é o país com maior número de muçulmanos. Por quê? Porque a França colonizou países do norte da África, que é chamada de África Islâmica. Argélia, Marrocos, Tunísia, são países que falam francês, inclusive, e têm como religião principal o Islã. Então, o Benzema, por exemplo, embora não seja negro, ele é descendente de africano de um país de maioria muçulmana. Então, existe sim, a comunidade francesa é uma comunidade multiétnica, o que não se aplica a questão da Argentina. A Argentina foi um país colonizado
por europeus. Sim, muitos africanos foram sim para a Argentina, foram como escravos para lá durante o período da colonização, só que a maioria deles simplesmente foi exterminada, principalmente na Guerra de Independência. Uma vez que eles eram escravos, eles foram obrigados a lutar na guerra. Olha que interessante, a independência argentina se deve em grande medida à atuação de soldados negros que eram escravos e foram obrigados a lutar pela independência argentina contra a coroa espanhola, sem falar em epidemias, doenças que matavam principalmente a população mais pobre devido à condição de vida em que eles viviam. Agora, é uma situação interessante, se você der uma olhada até mesmo em times argentinos como Boca Juniors e River Plate, que são os dois maiores clubes da Argentina, é muito difícil você achar jogadores negros. Aliás, existe um problema muito grave na Argentina, que é o problema do racismo. Você já sabe aí o resto da palavra, justamente aí na manchete que eu mostrei no início desse vídeo. O que também acontece na França, olha que loucura isso. A França, que é bicampeã mundial, e os dois grandes heróis dos títulos franceses são descendentes de africanos. O Zinedine Zidane, que foi o grande craque francês na Copa de 98, inclusive ganhou a final em cima do Brasil, depois daquela convulsão lá do Ronaldo Fenômeno. Ele também é de ascendência argelina e atualmente o Mbappé, que é o grande astro francês, ele tem pai camaronês e mãe argentina. Olha só que mistura. Só que com muita frequência existem episódios de racismo, você sabe o resto aí, na própria França. Quando a França perde uma partida, quando algum jogador negro joga mal, muitos franceses acabam também fazendo aí manifestações desse tipo, aí, essas manifestações das piores da humanidade. Então, não é apenas na Argentina que existem esse tipo de manifestações, aqui no Brasil também, infelizmente, como nós temos aqui manifestações desse tipo. Você lembra daquele jogo do Grêmio, onde aconteceu isso? Se não estiver enganado, é um jogo do Grêmio contra o Santos, onde o goleiro do Santos acabou sofrendo aí injúrias raciais. Então, essa questão é extremamente grave no futebol e no mundo como um todo, mas é interessante saber que um país europeu, que teoricamente é um continente de brancos, tem aí uma seleção majoritariamente negra. E posso dizer, as seleções europeias hoje só são tão poderosas porque ela tem grande contingente de negros africanos que migraram para a Europa dentro desse contexto que eu contei aí para vocês. Agora, na América do Sul aí, a Argentina, que inclusive, tá, passou por um processo sim de eugenia. Sabe o que é eugenia? É a tentativa de clarear a pele da população, incentivando, por exemplo, aí a migração de europeus, principalmente brancos, poloneses, italianos. O Brasil também já passou por isso, tá? Não acha que isso é uma exclusividade da Argentina, não. Mas é extremamente triste ver. E é esquisito, né? Ver um país sul-americano. Se você pegar a América do Sul aqui, você vai ver que os negros são grande parte da população. No Brasil, no Equador, na Colômbia, na Bolívia. E além de terem os negros, também tem os indígenas. Coisa que na Argentina não é muito comum. Fica aqui essa comparação, essa diferença aqui para você entender por que em uma seleção europeia existem tantos negros e em uma seleção latino-americana esses negros não existem na seleção. Tá aí, a Argentina se sagra tricampeã. Parabéns à Argentina aí, mas só lembrando que penta só o Brasilzão aqui, nem se compara aí a Argentina a nossa grande seleção brasileira como história, né? Mas dessa vez, parabéns aí à Argentina. Quero só saber, você torceu para quem? Você torceu para a França ou você torceu para a Argentina? Eu, sinceramente, não torci para nenhum dos dois, porque para mim são, como eu disse, os dois grandes rivais do Brasil, um na Copa do Mundo e outro um rival histórico. Mas coloca aqui sua opinião. Chegou até aqui? Gosta do Atualiza-E? Tá ficando bem informado? Então não esquece de dar aquele like, que é importante demais para o canal crescer. E claro, clica aqui ó, na logo do canal para você se inscrever e ajudar o canal a chegar aí aos 100 mil inscritos ainda em 2022. Eu tenho certeza que com a sua ajuda a gente consegue bater essa meta que é ambiciosa, falta um bocadinho, mas a gente dá conta de chegar lá, beleza? Conto com a sua ajuda, um beijo do Toby, fica com Deus e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!